a gente estava assim, mas como o Zacarias não vai colocar a notícia e a gente aguardando Claro. ele pôr a notícia para a gente poder falar, né, que foi mantida em segunda instância, né, a decisão que condenou o MB a pagar R$ 5.000 ao portal. Então, Sim. assim, quando existe uma condenação que a pessoa fala da outra e ela não prova, ela tem que pagar. Causa até estranheza, porque assim, a ansiedade deles de dar uma notícia favorável ao MB é tão grande que eles não se atentam aos verdadeiros detalhes, né? E isso fica como se estivesse publicando fake news, né? No caso dele também publicou fake news. É um facto. Então, assim, aí eu pergunto para as pessoas qual é a credibilidade que a pessoa que está na ansiedade de publicar uma notícia tem. Porque a gente só vem quando a gente tem ela por inteiro. O Zacarias era perseguido. Sim, mas então, ali a questão acho que e foi era mais... bastante fake news. Então, o que as pessoas fazem? Pega lá e fala, o Zacarias responde sem processo, mas a maioria daqueles processos lá é o Zacarias contra a pessoa. Então, essas pessoas que publicam notícias falsas ou acusam pessoas, uma hora elas vão ser proibidas de usar a rede social. Porque, além de ser processadas, condenadas, elas também são proibidas de utilizar a rede social. Então, isso é muito grave, gente. Tem que ter cuidado. Eu acredito, inclusivamente, que uma das penas acessórias que o processo vai originar é alguma proibição de... Eu acho que sim, pela natureza dos crimes que lhe são imputados, não é? Que essa é uma possível, digamos assim, pena que o Marcos Bastos tenha que ter, porque, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, é minimamente inteligente. Termos uma pessoa que cometeu, não é? Uma pessoa, um grupo, que cometeu tantos crimes no contexto da internet, das redes sociais, e quando ele sair, poder mexer nas redes sociais, ou se ele sair, entretanto, em regime aberto ou semi-aberto, ou seja o que for que lhe aconteça, ele poder mexer nas redes sociais antes do final da pena, não é? Eu acho isso um pouco contrassenso. Portanto, eu acho que isso lhe vai acontecer. Neste caso aqui do Zacarias, a questão aqui nem é tanto as fake news do Marcos, não é? Aquilo foi a difamação pura e crua que ele fazia nas lives, chamá-lo de tudo e tudo quanto não presta, e portanto a coisa é mais pela difamação, mas claro, também tem essa parte das fake news. Porquê? Porque tentou transmitir uma ideia de uma pessoa, e lembremos da audiência que o Marcos tinha, e qualquer coisa que ele dizia tinha um impacto enorme na sociedade, não é? Pelo menos enquanto ele tinha crédito, e esse é que também foi o problema, não é? Qual é o intuito de tu abrir uma live porque existe uma investigação, tu atacar um jornalista que está fazendo o trabalho dele, atacar um profissional que está fazendo um trabalho, entende? Não tem. Vingadora, então se ele nas lives ele particular, né, no privado. Então se ele nas lives ele atacava a própria justiça, ele rasgava correspondência da justiça que enviava para ele ao vivo, em direto, para toda a gente ver, desrespeitava os oficiais de justiça que entravam lá para o notificar das coisas, não é? Nós vimos isso várias vezes em lives. Então se ele fazia isso da justiça, que era o sentimento de impunidade que ele tinha, não é? E se ele fazia isso com a justiça, com os oficiais de justiça, até com as autoridades, não sei se vocês se lembram uma vez que o Imexon foi mandado parar, e ele já estava para ser detido, e o Marcos foi lá ter com ele de carro e filmou tudo em live e a falar de forma arrogante para os polícias. Quer dizer, isto é um traço de personalidade dele. Então se ele fazia isto com a justiça, ele vai fazer com qualquer pessoa. Vai fazer com a Dona Ângela, vai fazer com as internautas, vai mandar as internautas lavar a calcinha, vai fazer isso com toda a gente, não é? Então, teve um episódio, exatamente. Meninas, teve um episódio, acho que vocês já viram essa live do Marcos falando que a Dona Ângela mandou policiais ir lá, e ele falou que estava filmando, que os policiais falou que ia colocar o saco na cabeça dele. Ele teve tanta ousadia de falar isso que a Dona Ângela, nesse dia, ficou muito revoltada. A Dona Ângela falou assim, não, eu procurei o Marcos, foi claramente, jamais eu ia fazer uma coisa dessa. Ele falou uma coisa que eu acho que ele teria capacidade de fazer.
Porque a dona Ângela Ah, sem sim. graça, ele foi tão impetulante que ele falou que eu mandei polícia ir lá coagir ele. A dona Ângela ficou assim, vendo a barbaridade de perto. Não sei se vocês viram essa live. Sim. Eu lembro. Mas o que é que nós podemos esperar também do Lábia, né? E de outros parecidos? Quer dizer, eles não, eles são filhos do pai. Eles são filhos do pai enquanto tiverem, como é dizer, hipnotizados por aquilo. E porque alguns devem, sim, ao Marcos, também não vamos esconder isso. Alguns devem, se calhar, alguns hoje não estariam vivos. Também temos que assumir isso, de facto. Agora, o que o Marcos depois fazia com eles é outro assunto, né? É, e o Lavi então deve ser daqueles que sabe muito, porque o Lavi andou muito tempo lado a Sabe? lado, né? Lado a lado com o Marcos. E Então, a nada disso me única coisa surpreende. que a gente tem é que a vulnerabilidade, ela traz essas coisas, né? A pessoa já está longe da família, o primeiro que estender a mão, nossa, é meu amigo, dá um Claro, claro, abraço. É claro. a mesma coisa quando tu ajuda uma pessoa que está ali em situação de rua, o que que ela faz? Ela não sabe o que fazer para te agradecer. Alguns eu acho que mais tarde vão pôr os pés no chão e vão pensar, meu Deus, onde é que eu estive metido? Mas alguns já perceberam, Vingador. O problema está aqui, é que alguns já entenderam quem é o Marcos Bastos e sabem que é muito melhor para eles estarem do lado do Marcos Bastos, ainda que ele esteja preso neste momento, porque um dia o Marcos vai sair. E para eles, portanto, isto é uma questão estratégica, é quase uma questão de negócio, não é? Eles sabem que podem ganhar muito mais ficando ao lado do Marcos, a babar o ovo e a defender a bandeira do Marcos e esperar que ele saia e depois tirarem os proveitos daí, porque os 20 milhões ainda está muito dinheiro em muito lado, ainda estão muitas coisas em muito lado escondidas, não é? E então, alguns destes que costumam falar estão de olho nisso, entende, Vingadora? Então é aqui um misto de várias coisas. Já tivemos inclusivamente várias pessoas que já acordaram e temos pessoas que nunca vão acordar, exatamente por causa disto, que eles têm noção e, infelizmente, com alguma razão, que lhes vai compensar mais no futuro ficar do lado do Marcos. Não é por acreditarem no Marcos ou por acharem que o Marcos é boa pessoa, não, porque eles sabem o que é que podem ganhar ao lado do Marcos. Não é? Que andarem ali junto com o Marcos, na boa vida, e comer ao picanha mania, andar de Jeep, de Dodge Ram, de ir para aqui na lancha, de ir para aqui, pronto. É claro que esse estilo de vida o Marcos não vai recuperar agora, mas eles sabem que é muito melhor para eles estarem ao lado do Marcos do que não estar neste momento, até porque podem sofrer represálias no futuro. E isso também é outra coisa que pesa na cabeça destes ex-internos, ex-internos, adictos, ex-adictos, enfim, nem sei bem como chamar.